Você me fez lembrar de uma coisa que eu passei, e eu falo muito sobre algo que é ter musculatura de vendas. Eu acho que para tudo que você faz na vida, você desenvolve uma certa musculatura, né? Se você treina jiu-jitsu, você desenvolve uma musculatura para aquilo. Se você corre, você desenvolve uma musculatura para aquilo. Eu acho que, profissionalmente falando, na estrutura emocional e etc., você também desenvolve uma musculatura para fazer o que você tem que fazer. Você pega, por exemplo, um médico que trabalha na UTI, né, aquele chama intensivista, né? O cara desenvolve uma musculatura emocional para ver paciente morrer todos os dias. Não é qualquer um que lida com isso. Eu estou dizendo porque você falou o lance do não, né? O vendedor, ele lida com alguns aspectos, como por exemplo o não todos os dias, várias vezes por dia, que ele precisa desenvolver uma musculatura emocional para lidar com isso. E aí, eu lembro de uma história assim, eu lá no início, né, lá nesse porta a porta, eu lembro que durante muitas vezes, quando eu falo de musculatura em vendas, é a isso que eu me refiro, e é legal dizer, porque o pessoal me associa muito hoje à tecnologia, a essa coisa mais sofisticada de vendas, né? Mas a musculatura não vem daí. Eu lembro que várias vezes eu tinha assim, casado com filho, eu lembro de uma situação que eu N vezes vendia, eu morava no Rio, eu sou do Rio, sou carioca, né, tal. Mas sou gente boa, fica tranquilo. Você torce pro Flamengo, pelo menos, né? Eu sou vascaíno. Cara. Errou! Você vê que já fala até com uma certa tristeza, né? Não, mas eu fiz uma coisa agora, eu não torço mais pra futebol. Eu torço pra nado sincronizado. Ah, legal. Entendeu? Legal. Porra, Melhor. Não tem no Vasco ainda essa modalidade, mas quando tiver... Que, ó, apesar de eu ser paulista, eu sou flamenguista, né? Bom, mas que mau gosto. Mano. Então, né? E aí talvez os paulistas não entendem e vai falar, mas como assim um paulista torcer pro Flamengo, né? Enfim, tem uma explicação para isso daí, mas não é o tema do bom, podcast, fala, né? Então, quando o cara torce pro Vasco, ele nem fala mais que ele torce pro Vasco, né? Ele fala, eu gosto de nado sincronizado, né? Exato. Mas quando o cara torce pro Flamengo, ele fala, eu torço pro Flamengo, né? Segue o líder. E o vascaíno morde a língua aqui, né? Porque o Flamengo tá mandando bem, quando o Vasco tá péssimo. Mas assim, só voltando à história. Cara, você imagina assim, eu casado com filho, né? Aquela história que todo mundo passa, quer dizer que muita gente passa, talvez quem está ouvindo pode se identificar um pouquinho. Aluguel atrasado, e aí eu viajava vendendo em alguns estados, né? Então, por exemplo, eu ia muito para o Espírito Santo, aqui para São Paulo vender. Eu lembro que eu tinha uma decisão para tomar, assim, ou seja, você tem o aluguel atrasado, mas você tem que vender, porque senão você não ganha dinheiro. Então você faz o quê? Eu tinha duas opções. Ou eu pegava dinheiro emprestado para pagar o aluguel, ou pegava dinheiro emprestado para ir vender, né? Eu lembro de algumas ocasiões assim que eu pegava dinheiro emprestado para ir vender, mas só tinha dinheiro da ida. De ônibus, claro, né? Tal. Se não vender, não volta. Busão, meu irmão, se eu não vender, não volto para casa. Assim, eu pago o aluguel ou pago o busão para ir tentar fazer uma venda para trazer dinheiro? Exatamente. Como você se sentia nessa época? Então, assim, eu lembro que isso foi gerando em mim, óbvio, você se sente desanimado quando você olha a dívida. E aí, por isso que eu falo da tal musculatura. Você desenvolve uma musculatura que te permite lidar com o fato de ter que recomeçar todos os dias do zero, de ter que correr atrás para não trabalhar só pelo medo de atrasar o teu aluguel, né? Mas para que você conquiste além. Então, eu acho que isso é um processo, aquele lance do medo de perder e o prazer de ganhar, né? A gente, inicialmente, é mais motivado pelo medo. Você vai desenvolvendo uma musculatura até certo ponto que você passa a não se preocupar mais com medo de perder. Você sabe que você vai ganhar dinheiro, né? Eu acho que o quanto você ganha é proporcional à musculatura emocional que você gera, né? E aí eu lembro que, cara, eu ia, vendia, voltava, e quando eu falo de musculatura, para mim é isso, assim, né? Ou seja, você vai forjando uma musculatura emocional que te permite fazer. Mas aí você voltava, pagava as contas e aí tava zerado de novo. Não, aí tinha que começar tudo de novo. Total no final do dia de novo. Mas de novo. E foi assim durante bastante tempo, né? Porra, durante quase toda a minha vida em vendas, né? Eu comecei a vender profissionalmente com 16, 17 anos. Estou com 37, né? Então eu tenho 20 anos em vendas, né? Você falou de 8 aí no início, à frente de empresa, né, voltado para isso, mas em vendas mesmo já são 20 anos. Mas eu falei isso pelo seguinte, Marcelo, porque eu acho que nesse universo que a gente vê hoje de vendas digital,
nessa molecada mais nova que já nasce dentro dessas operações comerciais, onde o cara está sentado na cadeira, o lead cai lá no CRM para ele quentinho, ele tem um telefonezinho bonitinho para ligar, o lead levantou a mão, cara, né? O lead fala, olha, quero comprar, hein? Me ajude. Tenho 5, 6 leads todos os dias, sei lá quantos leads no meu pipe para... Eu penso que a gente tem um desafio de reproduzir essas experiências que a gente viveu lá atrás para essa galera nova entender e desenvolver essa musculatura de vendas, né? Venda continua sendo venda. Então acho que tem que linkar isso. A gente tem muita coisa hoje que facilita o processo de vendas, mas a gente não pode deixar de desenvolver essa musculatura nos nossos vendedores. Ouvir ou não, Exatamente. Fazer mais uma ligação. Exatamente. Num dia difícil em que tudo deu errado, na hora de ir embora você fala, deixa eu ligar mais uma vez. Exatamente. Né? São princípios, né? Já pensou? O dia difícil, você recebeu um monte de não converteu nada, deu tudo errado, chegou a hora de ir embora, aí você vai com aquela mentalidade. Deixa eu fazer mais uma ligação. Aí você faz tua última ligação antes de ir embora. Né? Isso vai desenvolver musculatura, né? E uma série de outras coisas. O que eu falo pro time de vendas aqui do EG é que o teu próximo cliente, ele não sabe que você já levou um monte de não. Então você tem que estar com a energia renovada para ele. Você tem que deixar toda a bagagem que você construiu no dia, levando 5, 6, 7 não. Essa foi uma baita sacada, né? Porque o próximo cliente não sabe que você tem. Eu diria mais do que isso até assim, cara. O que significa o não pro vendedor, né? Acho que assim, pra mim a venda você começa... Você tá mais próximo do sim. Não, então. Pra mim a venda começa quando o cliente diz não. Tudo que eu mais quero quando eu vou vender pra alguém é que ele me diga não o mais rápido possível. Porque eu só cheguei no momento onde de verdade eu despertei no cara a real consciência da tomada de decisão. É quando de fato você vai mexer na maior dor que dói no ser humano, né? Que é o bolso. Que é o bolso. Ele vai te falar não. Tudo que eu mais quero é chegar nisso o mais rápido possível, porque o não pro vendedor, ele é algo a ser desvendado só. Porque não, neurologicamente, não significa nada, né? Não, pense em não, né? A PNL faz isso muito, né? Então, o cara que é vendedor profissional, o cara, a menina, enfim, tem que desenvolver essa musculatura. Enquanto o não te frustra, na minha visão, você não chegou no nível de musculatura que você precisa para trabalhar com vendas profissionalmente.